Olá! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa live hoje. Uma live poderosa, um assunto muito necessário: assertividade. E aí, você já sabe o que é esse termo assertividade? Você sabe o significado desse termo? Olá! Plenas, enviem aos grupos que a live já começou, para que ninguém perca nada, pois tudo que será falado aqui, todo conhecimento que será exposto aqui, é de grande necessidade. Oi, Gi, tô te vendo. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Envie aos grupos que nós já começamos a nossa live. Antes da Gi entrar, eu quero deixar um versículo aqui para você. Sabedoria está no coração daquele que tem entendimento, mas o que está no coração dos tolos é revelado. Hoje nós ganharemos aqui um entendimento muito necessário. Boa noite, Gi. Boa noite, Pri, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom? Prazer enorme estar aqui com O você. prazer é todo meu. Gente, a Gi foi minha terapeuta. É uma psicóloga maravilhosa, mulher muito sábia. Porque, Gi, o que você carrega não é só o conhecimento do que você estudou, você carrega uma sabedoria muito grande que vem do alto, vem do Senhor. Com certeza, Pri, Que obrigada. bom ter você aqui. E ó, vai ser tremendo. Eu sei que o que vai ser ensinado aqui para todas nós hoje vai ser tremendo. O assunto é assertividade. Muitos têm o conceito errado, né, do que é assertividade. Por isso que Sim, eu resolvi te convidar para que você nos explique, porque o que eu tenho ensinado para todas as plenas, né, as meninas que estão comigo, as mulheres que estão comigo, é que nós devemos ser humildes, né? Mas ser humilde não é abaixar a cabeça para tudo, não é ser passiva, né? E eu queria que você abordasse esse tema conosco para que a gente consiga ter relacionamentos saudáveis, né? Um relacionamento no casamento, um relacionamento na empresa, com os nossos familiares saudáveis. E para isso é necessário ter assertividade. sim, Pri, com certeza. Como você disse, eu acho que faz todo sentido a gente começar definindo para o pessoal aí o que é de fato a assertividade. Porque eu percebo que algumas pessoas acabam associando assertividade com acertar. E não é um significado totalmente diferente. Inclusive, Pri, a gente escreve assertividade com dois S e acertar com C. Então, são palavras distintas com significados diferentes um do outro, tá? Uau! Acho que é importante salientar isso, porque eu percebo pessoas, até no próprio consultório, falando, né, que foi assertivo, que acertou alguma coisa. E, na verdade, não é isso, tá? Então, gente, a assertividade é a habilidade, é a habilidade que você tem de se comunicar, de se posicionar de uma forma clara, direta e respeitosa. Essa palavra do finalzinho, e respeitosa, ela faz toda a diferença, Pri. Porque se a gente não for respeitoso, a gente não está assumindo uma comunicação assertiva. Então, quando eu consigo dizer para o outro, né, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, quais são as minhas necessidades, quais são os meus incômodos. Quando eu consigo fazer tudo isso de uma forma objetiva, clara e respeitosa, aí sim eu estou sendo assertiva. Quando eu tenho dificuldade, quando eu tenho uma situação, por exemplo, onde eu tenho um incômodo,
eu tenho uma necessidade, eu quero dizer não, mas eu acabo dizendo sim, né? Aí eu não estou sendo assertiva. Aí eu Uau. estou assumindo uma postura passiva. E eu acho que grande parte das pessoas não tem essa consciência, né, Pri? É verdade. Eu mesma cheguei lá com você, foi o ano passado, né, Gi? Muito Sim. passiva, muito passiva. Porque nós, cristãs, nós aprendemos que nós devemos ser humildes. E eu confundia a humildade com, assim, aguentar tudo calada, não falar o que eu pensava, né? Não conseguia dizer não. E eu, como empresária, precisava saber impor as minhas vontades quando eu não estava satisfeita com algo. Também eu não conseguia é, ter esse tipo de conversa com o meu marido. Hum. Então, foi importantíssimo. Importantíssimo saber a diferença entre passividade e assertividade. Fala mais pra gente sobre isso, Gi. Então, Pri, a gente pode pensar, assim, eu gosto até de, ir no consultório, fazer isso com os meus pacientes, a gente pode pensar, para a gente conseguir enxergar de uma forma mais clara, como se fosse uma gangorrinha, Pri, uma gangorra, né? Então, eu estou aqui, o outro está aqui, certo? Como é que essa relação fica saudável? Quando existe um equilíbrio na comunicação. Faz sentido? Então, Sim. quando tem um equilíbrio, quando nós estamos sendo assertivos, é uma situação onde as duas partes ganham. Ambos são considerados, ambos são respeitados, né? E a partir daí, a gente pode trabalhar negociações. Então, eu me comunico de forma assertiva, o outro também, e a gente vai chegar em um ajuste, fazer um acordo, né? Quando a gente assume uma postura passiva, a gente fica assim, né? Então, o outro fica bem, porque a gente aceita tudo, a gente concorda com tudo, a gente não se posiciona, e eu fico desconfortável. Quando eu assumo uma postura agressiva, a gente faz assim. Então, o outro fica, a gente está sendo agressivo, então quem está sendo agressivo está aqui, confortável, porque ele conseguiu o que ele queria, ele falou do jeito que ele queria, ele se impôs, né, ele se alterou, então ele está agressivo, mas o passivo está aqui. Então, que relacionamento que pode ser saudável a partir de um contexto desse, né? Onde um tá lá, o outro tá para baixo, ou tá assim. Então, para a gente conseguir alcançar um equilíbrio, e isso, Pri, em todos os relacionamentos, em todos. Não é só no relacionamento conjugal, né? Eu acho que é muito importante assim, no relacionamento conjugal é muito importante, mas em relacionamento também entre pais e filhos, a gente praticar assertividade, relacionamento entre amigos, relacionamento no trabalho, relacionamento profissional, né? E o que acontece? Quando a gente não é assertivo, quando a gente está ali na passividade, porque o que, que leva as pessoas, Pri, a terem uma comunicação, um comportamento passivo? E você acabou de falar, né? Então, assim, a questão da doutrina, né, religiosa leva muito as pessoas confundirem os conceitos de Uhum. humildade e de passividade, Até né? o Você medo, percebe isso né? bastante. Exatamente. Impor. Sim. E assim, ó, hoje em dia, nós estamos aí, graças a Deus, né? Nós estamos com muita informação sobre a criação dos nossos filhos, né? Tem livros, tem cursos, tem profissionais orientando. Então, a gente tem uma geração aí que eu acredito que será mais saudável. Mas a nossa geração aí, né, de 30, 40 anos aí atrás, ou até menos, 20, era um tipo de criação, Pri, um tipo de educação que valorizava muito a educação passiva. Você pode perceber que as crianças, quando elas negavam alguma coisa a um adulto, a mãe repreendia, né? Então, assim, um adulto vinha, ah, você aceita? Aí a criança, não, simplesmente não, não está sendo desrespeitosa. E aí a mãe já vinha repreendendo, né? Que mal educada, não fala assim, Aceita não sim. pode falar não. Hã? Aceita, vamos, come. Isso. Então, assim, ó, aceita sim, quer dizer, mesmo não querendo, diga sim. Então, a gente vem aí de uma educação, de um método de criação, aonde a passividade, infelizmente, é muito valorizada, né? Mas a gente fica muito difícil, quando a gente vem de uma criação assim, fica difícil a gente conseguir
fazer essa transição para sermos assertivos. Mas quando, a partir do momento, Pri, que a gente já tem consciência, a gente tem total condições de começar a trabalhar essa questão da assertividade. Porque a notícia boa, vou já falar a notícia boa, para a gente já começar otimista, né, a nossa live. A notícia boa, Pri, é que a assertividade, ela não é uma característica assim que ou você tem ou você não tem. Não é uma característica que faz parte da sua personalidade. Não. Ela é uma habilidade. E como toda habilidade, a gente pode desenvolver ao longo da nossa vida. Uns com mais dificuldade, claro, dependendo, né, do jeito da pessoa, uns com mais facilidade, mas a gente pode e deve desenvolver essa habilidade, porque nós precisamos ter qualidade no nosso relacionamento, de forma geral, né, Sim. Pri? De forma geral. Gi, quando eu cheguei lá para Gi, como vocês sabem, eu nasci num lar cristão, né? E eu sei do que a Bíblia ensina, que é ser humilde, ser manso. Porém, eu cheguei para Gi assim: Gi, eu tenho um marido colérico, ele é explosivo, agressivo, e isso me faz mal, né? E a Gi veio me ensinando a ser assertiva. Mas o que eu queria que elas entendessem que ser assertiva não é assim, vou bater de frente, né? Vou bater de frente. Na verdade, ter uma sabedoria. A Gi falava assim para mim: Pri, ele explodiu com você, você vai dar um tempo para ele se acalmar, né? E depois você vai chamar ele e vai conversar. Falar, amor, eu não gostei. Na verdade, você falava assim, ó, Pri, fala assim para ele: eu tô vendo que você tá nervoso agora, E então depois. não esqueceu, né? E aí Como depois você lembra eu direitinho, lembro Pri? direitinho, porque botei em prática, né? E aí depois, com ele mais calmo, eu falo, né? Ó, eu não gostei, você falou assim, assim comigo, eu acho que eu não mereço, né? Que você me trate assim, você gritou, e eu exponho a minha opinião, mas com tom de voz normal, sem gritaria, e também não guardo para mim o que eu penso, né? Para ficar me machucando, né, Gi? Isso mesmo, Pri, porque assim, ó, a pessoa quando ela assume uma postura passiva, ela tem a falsa ideia de que as coisas estão indo bem. Então, assim, por exemplo, o meu marido fez algo que me incomodou, fez algo que me chateou, que me magoou. E aí é melhor eu não falar nada. Então eu vou deixar quieto, porque eu evito briga, né? Então, a curto prazo, eu entendo que a pessoa tem essa sensação. Tá vendo, ó? Eu não falei, ficou tudo bem, ele não ficou nervoso, nós não brigamos. Mas a médio e longo prazo, isso é totalmente destrutivo para a relação. Então, você está sendo responsável também por estar prejudicando essa relação. Porque, Pri, a responsabilidade de comunicar suas necessidades, seus incômodos, seus sentimentos, é sua. Nós não podemos deixar reduzir para o outro adivinhar isso. A Isso. responsabilidade é totalmente nossa, né? Então, A gente quer essa jogar até na mão de Deus a responsabilidade, quinta né? mas a gente sabe que Deus faz muito, Deus faz tudo o que Ele quiser, mas tem a nossa parte também, né, Pri? A gente também precisa ter a nossa parte, sermos corajosas, né, proativas. Isso acho que agrada aos olhos de Deus, né? Então a gente precisa pensar nessas questões. E o fato, quando a pessoa tem esse pensamento, Pri, de que assim, não, mas se eu for falar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que tá me incomodando, né? Se eu for falar, eu vou arrumar briga. Mas se você falar dessa forma, que é a assertividade, se você falar de uma forma tranquila, direta, objetiva e respeitosa, você não está sendo responsável por um conflito, porque a sua parte está sendo feita. Então, Uhum. aonde está a falta de humildade? Eu chegar no meu companheiro e falar: olha, ontem, quando você fez isso, lá jantando na casa da sua mãe, eu fiquei muito magoada. Isso me faz sentir mal, eu me sinto humilhada, eu me sinto rejeitada. Vamos pensar numa forma da gente melhorar isso? Aonde é que está a falta de humildade nessa situação, Pri? Não, eu só vejo sabedoria nessa fala. Sim. E assim, a pessoa que assume também, é bom a gente ressaltar isso, né? A pessoa que assume essa postura passiva, como eu estava dizendo
a longo prazo, Pri, pensa bem, uma pessoa que evita se posicionar para evitar conflitos, né? Para não ser mal educada, para não desagradar o outro, para, enfim, várias coisas que a pessoa que é passiva pensa ali na hora. Ela acaba afetando muito o amor próprio. Que relacionamento é saudável quando você só enxerga que o outro tem vez, que o outro é importante, que os sentimentos do outro é cuidado, é visto, que o posicionamento do outro é considerado e o meu nunca, nunca é, eu nunca exponho, eu nunca falo. Então, assim, a pessoa acha que tá tudo bem, ela não, meu marido é assim tal e eu fico quieta, meu chefe é assim, eu fico quieta. Mas você está destruindo o amor próprio. Porque não tem como uma pessoa viver confortável consigo mesmo, ter autoconfiança consigo mesmo, agindo de uma forma passiva. Faz sentido, Pri? Todo sentido. E aí essa pessoa, ela começa a ter doenças psicossomáticas, né? Porque a alma dela tá ferida, Exatamente. ela começa a ficar doente. Exatamente. O corpo começa a sentir, porque essa pessoa ela vai gerando uma insatisfação, um descontentamento, uma angústia muito grande, e isso não evapora, Pri. Isso vai dando sinais pra gente, né? E também tem uma coisa importante, Pri. Quando a gente age de uma forma passiva, com o chefe, né? Então ele grita, ele incomoda, ele não cumpre o combinado, e você, tá bom, não, tudo bem, para evitar as coisas. Ou o esposo, então o esposo, ele faz coisas que te incomodam, ele desrespeita você e nem tá percebendo, né? Que mensagem que você passa para essas pessoas quando você assume uma postura passiva? Você passa a mensagem de que tá tudo bem. É. Então, quando a gente é passivo, a gente deixa de colocar limites nas coisas que a gente não está disposto a aceitar, nas coisas que não são saudáveis para a gente. Uhum. Então, assim, o passivo fica bom para todo mundo, Pri. Fica bom para o chefe, para o esposo, para o filho, para todo mundo, menos para a pessoa que está sendo passiva. Ela vai acumulando essas insatisfações. Isso vai afetando tudo e ela acha que está tudo bem, porque ela está evitando briga, ela está evitando conflitos. A pessoa não é de uma forma geral, tá? Mas existem aí indícios de que as pessoas mais ansiosas têm uma tendência a assumir uma postura passiva. Hum, Por quê? As pessoas ansiosas, elas têm muita insegurança. Então elas ficam assim: ai, eu não vou falar nada porque, ai, vai que ele me manda embora. Ai, vai que meu marido me abandona, vai que ele deixa de gostar de mim. Ai, o que as pessoas vão pensar se eu falar não? Se eu expor que eu não concordo com aquela ideia que o grupo está colocando, né? As pessoas vão me avaliar, vão me julgar. Então, as pessoas ansiosas, que fica aí uma dica para quem está ouvindo a gente, né? Que tem uma tendência a agir de forma passiva. sim. E, Gi, tem a pessoa passiva, e é o que mais tem, né? A pessoa passiva, e tem também a pessoa agressiva, que Sim, na verdade, bem ao contrário dessa passiva, ela só pensa nela, né? Ela expõe exatamente. toda hora as suas vontades. Exatamente. Então, assim, enquanto o passivo ele considera somente as necessidades do outro, as ideias do outro, os sentimentos do outro, ele só considera do outro e ele se anula, ele se esquece ali. O agressivo é o contrário, né? O agressivo, ele só considera o ponto de vista dele, o que é importante para ele, a necessidade dele. Ele só se preocupa com o posicionamento dele. Então, isso fica nítido, né? E aí, o que eu queria ressaltar também, que às vezes a pessoa está ouvindo e pensa, não, eu não sou agressiva. Pri, o agressivo, ele não é aquela pessoa que sai batendo, quebrando tudo, só, tá? Então, por exemplo, Tem nível. exatamente, tem grau de agressividade, né? Então, a ironia, por exemplo, é uma comunicação agressiva. Então, se você vira Olha, para a pessoa e fala assim, ó, não, eu não fiz, saiu andando sozinho, você está sendo agressivo, sim. Porque tá né? desrespeitando o outro, né? Respeitando. A agressividade, a ironia, ela faz parte também da agressividade. Então, elevar o tom de voz, e às vezes a pessoa não percebe isso. O outro fala assim, mas você está gritando. Não, não estou gritando. Mas espera aí, cada um tem um conceito do gritar, não é? Às vezes para mim você não está gritando, para você está gritando. Se o outro está sinalizando
que o tom de voz que você está utilizando está sendo agressivo, precisamos parar para pensar sobre isso, né? Então, elevar o tom de voz. Hã? Precisa baixar um tom aí. Exatamente. Se quiser fazer negociações, né? Agora, se quiser falar, não, eu sou assim e pronto, e vou morrer assim, aí não vai ter negociação, Nossa, né? Mas, que assim, elevar o tom complicado. de voz, sim, elevar o tom de voz, ironia, usar palavras ofensivas. Então, às vezes a pessoa acha que não está sendo agressiva, só que ela vira e fala alguma palavra ofensiva que é desrespeitosa, pronto, ela já está assumindo uma postura agressiva nessa comunicação. E aí, por que que a pessoa assume muitas vezes essa postura agressiva, Pri? Primeiro porque muitas vezes não aprende a ser assertivo, né? Muitas vezes, de novo, né, vem lá de trás. Você percebe que tudo vem de lá, da infância, da nossa adolescência. A gente traz, né? A gente interioriza regras lá atrás e essas regras elas vão seguindo ao longo da nossa vida. Quando a gente tem consciência, a gente pode modificar isso. Mas quando a gente não tem, a gente vai tocando no automático. Então, às vezes, uma criança, um adolescente que é agressivo ali no ambiente familiar, e a família não corrige isso, não posiciona, olha, não fale nesse tom, não utilize esse tipo de palavras, você está sendo agressivo. Quando isso não acontece, como é que a pessoa aprende a ser assertiva? Ela fica agressiva, ela é agressiva e ela continua ao longo da vida sempre se comunicando de uma forma agressiva. E Uhum. também vale ressaltar que a punição não é um jeito de corrigir. Tem gente que deve estar ouvindo aí pensando assim, não, mas minha mãe me punia quando eu era agressiva. Eu ficava de castigo. Mas quando a mãe ou o pai vai lá e fala, você vai gritar, vai para o seu quarto. Então, é uma punição. A criança e o adolescente, ele entende assim, Pri, que eu não posso falar assim, mas também não sei que jeito que eu falo. Então, assim, o que eu sei é que assim não tá bom. Mas que jeito que eu falo? Por isso que muitas vezes repete, é agressivo de novo, de novo, de novo, né? Então, as pessoas, elas têm uma questão aí de não aprenderem a ser assertivas, por isso que elas ficam agressivas, Uhum. né? Tem uma questão também, Pri, muito importante na agressividade, que é a falta de empatia. A falta É. de A empatia. pessoa, ela é tão orgulhosa, né? E não se coloca no lugar do outro. Muitas vezes ela é orgulhosa, não se coloca no lugar do outro, ela só pensa nela. Não, eu tô certa, é meu ponto de vista. Olha o que eu tô sentindo, olha o cômodo que eu tenho. Então, ela só tá pensando nela, não tá se colocando no lugar do outro, sentindo como o outro está sentindo. Então, eu não me sentiria assim nessa situação, mas ela está se sentindo, né? Ela não sou eu. Nós somos diferentes, temos as nossas individualidades. Então, muitas vezes, Pri, a pessoa tem essa questão da falta de empatia e muitas vezes também a falta de controle, né, das emoções. Então, É. surge uma situação onde ela já se sente ali, né, prejudicada, afetada, e ela não regula as emoções, ela vai e se comunica rapidamente de forma agressiva. A regulagem de emoção, né? Ali a gestão das emoções. É complicado de fazer, né, Gi? Precisa ter muita sabedoria, domínio próprio. Pri, assim, para quem nunca lidou com isso, nossa, como regular as minhas emoções? Parece mesmo muito difícil, né? Um bicho de sete cabeças, mas já foi comprovado cientificamente isso, né? Que é possível a gente ter inteligência emocional, né? A gente fazer a gestão, como você fala, eu admiro bastante, né? Fazer a gestão das nossas emoções. Então, isso também é importante na hora da gente se comunicar, porque a forma que a gente se comunica faz total diferença nos nossos relacionamentos. Total Uhum. diferença. Isso afeta muito. Então, o que acontece muito com o agressivo? Às vezes, Pri, ele é coerente a ideia que ele tem, é coerente, as ideias que ele está tendo sobre a situação, os sentimentos dele são genuínos, ele está de fato incomodado, né? E faz todo sentido aquilo que ele está pensando, mas por conta de se comunicar de forma agressiva, ele perde a razão. A hora que ele foi É. agressivo, ele já perdeu a razão ali. E aí ele se sente incompreendido também.
Porque ele pensa assim, nossa, mas eu fui falar o que eu tava sentindo, o que eu tava pensando, né? Eu nunca tenho vez, eu não posso, porque a pessoa já me chama de grossa, já fala que eu sou mal educada, mas a forma que você está se posicionando colocou tudo a perder. Sim. Porque errou no tom de voz, errou nas palavras, errou às vezes no momento que falou, né? Isso, exatamente. Aí o que acontece com o agressivo? Culpa e arrependimento, né? Então Verdade. ele vai lá, aí vem aquele sentimento de culpa, de arrependimento. Aí, às vezes, eu tenho relatos aqui na clínica, né? Vamos compartilhar com vocês. Às vezes ele pensa assim, nossa, então eu não posso falar, né? O que eu sinto, o que eu penso. Ele não percebe que é o posicionamento e não a ideia dele, o direito dele. E aí ele parte para a postura passiva. Ele fala, então deixa quieto. Então eu não vou falar mais, eu não abro mais a boca. Só que aí ele fica transitando, né? Ele vai para o passivo, aí Ele ele não dá conta, aí explode, ele vai né? para o agressivo. Exatamente. Vai juntando, Então, juntando, explodir. exatamente, Pri, isso acontece. Nossa. Hoje, então, tudo gira em torno do respeito, né? Quando a gente fala de assertividade, sim, do respeito. Não adianta eu me posicionar, eu me comunicar, eu explicar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, as minhas ideias, os meus direitos. Não adianta se eu fizer isso desrespeitando tudo isso do outro. Não adianta. Aí não é Uhum. saudável. Faz sentido? Faz sentido. Então, nós devemos expor nossa visão, o nosso entendimento ali no tom de voz manso, né? Aqui, ó, esse tom de voz que nós estamos conversando, sem agredir no tempo certo, né? Com respeito, respeitando a outra pessoa. Hoje fica mais difícil. A gente falou um pouco sobre casamento, falar um pouquinho sobre filhos, mas eu queria abordar um pouco mais esse assunto dos filhos, porque é muito difícil a gente agir com assertividade com os nossos filhos, porque a gente tem um papel de autoridade sobre as crianças, né? E muitas mães, muitos pais eu vejo que não respeitam seus filhos, tratam eles não como ser humano. Eu vejo mães batendo em bebês, gritando, né? Porque a criança está fazendo birra, dá uns tapa e grita e belisca, que faz isso, faz aquilo, né? Com crianças pequenas. E eu já fui esse tipo de mãe, né? Eu já falei para você que eu não tinha o controle e eu fui aprendendo. Graças a Deus faz um tempão que eu não explodo com os meus filhos. E por causa que eu aprendi, né? Respeitar eles. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Gi. Então, Pri, olha, se a gente acabou de falar que a assertividade é fazer tudo isso, se posicionar, se comunicar de uma forma respeitosa, quando se trata da criação com os filhos, o que que eu tenho a dizer para vocês hoje? Nós temos sim uma questão de hierarquia. Sim, os pais têm direitos que os filhos não têm, por termos condições e maturidade diferente, por termos funções diferentes dentro desse relacionamento. Mas, Pri, qual que é a palavra-chave que pode ajudar muita gente? Quando se trata de respeito, é uma questão igual, entende? Então, eu tenho direitos que meu filho não tem. Então, por exemplo, eu estou aqui mexendo no celular, meu filho vem falar, que você mexe, também quero mexer. Não, você é criança, você não tem idade, eu sou adulta, eu estou trabalhando no celular. Então, as crianças, elas não têm os mesmos direitos que os pais. Não tem mesmo. Uhum. Mas quando o assunto é respeito, é igual, Pri. É mútuo. Então, eu tenho que ter o respeito pelo meu filho, o mesmo respeito que ele tem que ter por mim. Não é porque eu sou autoridade, não é porque eu sou pai, sou mãe, que eu mereço respeito e essa criança não. Isso não existe. Isso é pautado, não no que eu acho, mas na teoria da disciplina positiva, da Uhum. Jane Nelson. Quem quiser ir ler sobre isso, acho que ajuda muito aí em relação aos filhos. Falou em respeito, é igual. Por que que eu posso gritar com o meu filho, mas se ele grita, eu não aceito? Dá pra Se ele grita, leva. falar assim, não, porque eu sou mãe, eu tenho o direito de gritar. Aí você vai lá e bate no seu filho, ele vira uma hora, dá um tapa em você. Aí você fala, não, eu posso bater porque eu sou mãe. Não, não. Quando a gente fala em respeito, é mútuo. É daqui para lá e de lá para cá. Não tem hierarquia.
dentro do relacionamento entre pais e filhos quando falamos de respeito. Quero deixar isso claro, tá? Não temos hierarquia de que eu sou autoridade, eu devo ser respeitado e você não, você é o filho, você não tem que ser respeitado, né? Nós ensinamos fazendo, dando o exemplo, mostrando. Então, assim, parece que é meio difícil, mas se a gente tentar se concentrar nisso, né? Olha, não, eu sou a mamãe pode fazer isso, você ainda não tem idade para isso, tá? Mas quando for, tá lá numa briga, você quer uma coisa, ele quer outra, aí se você tiver isso em mente, não, eu preciso respeitar o meu filho da mesma forma que eu quero que ele me respeite, você consegue ter mais facilidade para ser assertiva com ele. Uhum. Sair do Faz sentido. agressivo pro assertivo faz muito sentido. Porque se você estiver sendo agressiva com seu filho, o que você está ensinando ele? As crianças aprendem muito mais o que elas veem do que o que elas ouvem. Então não adianta eu falar assim, ó, não grite, não seja agressivo, se eu estou gritando e sendo agressiva a todo momento. Eles não vão aprender o que eles estão ouvindo, o que eu estou ditando para eles fazerem. Eles vão aprender o que eles estão dando de referência, de modelo. A aprendizagem social, isso chama. E é Porque eu ver estou o... aprendendo no meu ambiente social. Uhum. Ô, Gi, chega mulheres para mim, né? Que a gente trabalha com cura interior e elas chegam assim, e o Espírito Santo mostra, sabe, que precisa liberar perdão para a mãe, para o pai, e vai ver, apanhou muito dos pais, né? Além da falta de atenção, né? Não tinha atenção, não tinha carinho além dos pais, ainda eram agredidas. Aí hoje elas não conseguem ter sucesso na sua vida financeira, não consegue ter sucesso na vida emocional por causa de uma carência, né? Que não foi suprido o amor e porque ela foi muito reprimida mesmo, sabe? Eu acho que eu não vou para esse lado, mas só deixa eu contar algo aqui de uma das meninas que a mãe bateu porque ela queria usar um vestido, né? E ela lembra disso até hoje. E hoje ela não consegue se posicionar, falar um não para ninguém. Ela não consegue falar não. Não conseguia. Em nome de Jesus está sendo curada disso, né? Tá trabalhando ali sua mente, ressignificando tudo isso para mudar. Mas porque foi agredida, né? Ela hoje ela tinha dificuldade de se impor, de falar um não e sempre ficava na passividade. É isso mesmo, Pri, porque é uma pessoa que não tem voz, né, que não dão voz para ela. Quando eu imponho, assim, né, goela abaixo, vamos dizer assim, em termo popular, não vai e parto para agressão. Então você acaba ensinando essa pessoa de que ela não é vista, ela não é considerada, e ela desenvolve, por conta dessas experiências, Pri, as pessoas, em geral, todas nós somos assim, nós vamos desenvolvendo crenças, né? Quando eu falo em crenças, Pri, na psicologia, eu sei que na espiritualidade tem um outro significado, né? Mas na psicologia, as crenças são coisas que eu acredito sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. Então, o que essa pessoa acaba desenvolvendo de crença, né? De que eu não posso atender os meus desejos, né? De que eu sou inadequada. Isso também pode acontecer. De querer pôr um vestido e ser agredida, quer dizer, eu sou muito inadequada. Eu quis algo totalmente fora dos padrões, né? E eu fui punida por isso. Então, dá para entender aonde isso vai chegando? Aonde isso vai levando? Não sei fazer boas escolhas, pode ficar isso, né, na mente, fica na alma. Exatamente. Fazer boas É uma crença. escolhas. É uma crença, não sei fazer boas escolhas. A pessoa que pensa, tem uma crença de que não sabe fazer boas escolhas, qual é a dificuldade ela vai ter de fazer escolhas na vida? Enorme. Se ela tem uma crença de que ela não sabe fazer boas escolhas, toda situação que ela precisar fazer escolhas, ela vai ter um bloqueio, ela Aham, vai ter é. inseguranças, né? Vai ter ali 2 empregos, ela não vai saber qual escolher. Exatamente. Uau, muito bom. Pessoal, mandem perguntas na caixinha de perguntas, tá bom? Pode mandar. Quem tiver, eu puder responder, vai E ser um prazer. mandem perguntas. Deixa eu ver se eu abro aqui os comentários. Podem fazer perguntas, porque eu sei que a Gi vai responder. Gente, que mulher sábia, né? A primeira vez que eu te vi, Gi, eu fiquei assim, nossa, eu quero ir todo dia.
Ah, Pri, olha quem fala, né? Olha a sabedoria que Mas, você tem, o conhecimento. Eu também aprendi muito com você. Embora você estava sendo atendida, tudo que você trazia de conhecimento espiritual, eu fui aprendendo muito também. Eu fui ouvindo e pegando tudo que era importante para mim. amém, amém. Ah Olha, lá, tem uma uma pessoa. irmã que falou aqui. Eu sou exatamente assim, não consigo escolher nada. Então, tá vendo? E olha, parece que não, né? Às vezes a gente pensa que a gente precisa escolher de vez em quando, mas na verdade nós fazemos mais de não sei quantas mil escolhas por dia. Como, por exemplo, a hora que o despertador toca, Pri, eu escolho se eu vou apertar o soneca ou se eu vou levantar logo e começar meu dia, né? Quando Uhum. eu saio para dirigir, vou ao meu trabalho, eu escolho se eu vou dar a abertura para alguém entrar na minha frente, ser gentil no trânsito ou não, se eu vou brigar já e começar meu dia mal. Então, o nosso dia inteiro a gente nem percebe, mas ele é feito de muitas escolhas. Então, eu estou querendo dizer que a escolha ela faz parte da nossa vida de uma forma muito intensa, né? E Não a dá para pessoa que tem dificuldade de fazer escolha, isso tem um impacto muito grande na vida dela. outro comentário. Qual a definição exata de assertividade? Tá, a gente falou no comecinho, talvez essa pessoa não estava, então eu vou repetir, quem estiver ouvindo de novo, né? A assertividade é uma habilidade de você se comunicar, se posicionar de forma clara, direta e respeitosa, tá? Então, para quem perguntou, quando eu consigo fazer tudo isso de uma forma respeitosa, eu estou sendo assertivo. Eu estou me comunicando de uma forma aonde não é um jogo de um perde, o outro ganha. É um jogo de ganha-ganha. Eu sou assertiva, o outro é assertivo. É importante a gente colocar isso também, Pri. Não é porque eu estou sendo assertiva que isso garante que o outro vai entender e concordar e falar, então vou fazer isso que você quer. Não é. Então já vou falando para não criar essa expectativa e, se for assertivo, ficar frustrado. Falar, nossa, tá vendo? Eu fui assertivo, né? E meu marido não melhorou. Então, assim, nós não podemos garantir nada, né? Porque quando nós estamos sendo assertivos, estamos falando do nosso comportamento, né? Mas dentro de um relacionamento, dependemos também do comportamento do outro. E a forma com que o outro vai reagir a isso, eu não tenho controle. Mas os meus 50% estão sendo realizados, né? É a Uhum. minha responsabilidade comunicar para o outro de forma respeitosa aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, né? Se eu quero dizer não para o outro de uma forma respeitosa. Não, isso eu não consigo fazer, isso não é possível, eu não tenho condições, eu não dou conta de fazer isso agora, né? Então, não falta humildade, mas, independente da reação do outro, eu estou me considerando. Além de Uhum. respeitar o outro, eu também estou me respeitando, respeitando os meus sentimentos, respeitando as minhas necessidades. E isso ajuda a gente a cultivar o nosso amor próprio, independente do resultado que isso tenha. É o amor próprio, gente. Quem tá na passividade aí, tá faltando amor próprio. Exatamente. Então, eu posso dizer, então, para as seguidoras aí da Pri, né, que a Pri disse para mim, Gi, tenho muitas mulheres, né, que não conseguem se posicionar, se expressar para o esposo. Então, se você for respeitosa, é um dever seu fazer isso. É sua responsabilidade. Você não pode esperar que o seu marido depois vai adivinhar. Nossa, ele não viu que eu fiquei chateada? Ele não viu que aquilo me deixou triste? Ele fez de novo? Não. Talvez ele não viu. Porque ele mede com a régua dele. E na régua dele, isso não chateia ninguém. Isso não chateia ele. Então, é sua responsabilidade se colocar. E para que você consiga ser assertiva, né, um caminho aí muito positivo, é você escolher o melhor momento seu para se posicionar. Se você está numa situação onde você está ali, fragilizada com o que aconteceu, né, chorosa, respeite esse momento seu, então não engula isso, não reprima isso, não faça isso. Respeite esse momento seu e saiba identificar qual é o momento que você está pronta para retomar aquela conversa e praticar a assertividade. Pronto, agora eu já
respirei, criei um fôlego, já chorei, já regulei as minhas emoções, porque chorar é um jeito de regular a emoção também, viu, Pri? É importante falar isso, né? Eu recebo muitas mulheres aqui na clínica que falam, eu chorei, né? Que vergonha. Eu não gosto de chorar. Não, chorar é um mecanismo natural, saudável, né? Onde a gente precisa fazer. E muita gente regula a emoção chorando, que bom, né? O que não é saudável, Pri, é uma pessoa que só está chorando e não consegue fazer mais nada. Então ela vai tomar uma decisão, ela está chorando, ela vai se posicionar, ela está chorando. Aí a gente pode investigar, né? Uma depressão. Aí é uma outra situação. Agora, chorar regula sua emoção, depende de cada um, necessidade de cada um. Regulou sua emoção, agora eu estou pronta para ser assertiva. Agora eu estou pronta para ir lá e dizer o que eu estou sentindo. E isso gera mudanças no relacionamento. Porque aumentam as chances, Pri, da negociação. Como eu sou especialista em terapia de casal e família também, né? Além de trabalhar com ansiedade e depressão, eu percebo que tem muito isso aqui na clínica. A mulher, ela fica triste com uma situação, então ela passa lá o dia com o esposo, aí ela fica super magoada, incomodada com uma situação. Olha a assertividade aí. E aí ela fica lá, aí ela se fecha, guarda aquilo para ela, com a ideia, né? A ideia de que é melhor assim, vai ficar tudo bem, assume uma postura passiva, com a ilusão de que é a melhor forma. E aí depois, na hora que a gente está aqui sentado para terapia de casal, eu estimulo isso, né? Eu trago isso, a comunicação, né? O que foi que te incomodou? Fala agora para o seu marido, expõe para ele de uma forma respeitosa, ensino eles, treino com eles. E aí, às vezes, o marido fala assim: Nossa, eu jurava que ela estava chateada comigo por outra coisa. Quer dizer, quando é que esse relacionamento vai ficar saudável e vai ter um ajuste e vão aparar as arestas? Sim. Se ela não comunicou e ele estava achando que era por outro motivo totalmente diferente. A assertividade vai moldando, né? Cada um vai se moldando no que o outro vai necessitando. Exatamente. Quando a gente é assertivo, nós estamos ali criando uma grande oportunidade de fazermos negociações. Olha, eu tenho essa necessidade. Para mim isso é importante, eu preciso disso. Aí o outro vem, no caso o cônjuge vem e fala: Olha, e aí? Eu tenho essa, esbarra na tua. O que a gente faz? Então, a gente pode tentar assim? Não, assim não, mas a gente pode tentar assim. Eu acho que pode ser. Tá, então não faz isso. Não, tudo bem. Então você também promete que não faz aquilo? São os ajustes, Pri. Mas para isso, a gente precisa ter uma comunicação assertiva. Se a gente é passivo ou agressivo, sempre está desigual. Está desequilibrado isso. Faz sentido? Isso faz muito sentido. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Isso, vamos ver perguntinha aí, ajudar o pessoal. Vamos desenvolver essa habilidade, gente. Vamos melhorar os relacionamentos. A Ioná, e isso deve ser o nosso posicionamento em todos os nossos relacionamentos, até com Deus, nas nossas orações. Respeito, amor próprio e live maravilhosa. Ai, que gracinha. Isso mesmo, entendeu tudo, Ioná. Muito Até bom. aí, falar suas verdades, né? O que você pensa, até para Deus. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Minha filha de 12 anos é assim, não escolhe nada, mesmo dizendo a ela: Filha, você tem que ter sua opinião. O que eu faço? Então, essa questão, ela sai um pouco desse tema da assertividade, mas vamos responder para ajudar. Às vezes, isso tudo tem que ser avaliado, né? Uma questão assim isolada, chega assim, o que eu faço? Às vezes eu posso dar uma orientação, mas que se eu entender mais a fundo, a orientação é totalmente diferente. Mas, a grosso modo, o que a gente pode pensar? Às vezes, mãe, você está dizendo uma coisa, mas quando sua filha arrisca algumas escolhas, você acaba deixando ela insegura de alguma forma. Então, às vezes, você cobra ela assim, ó, filha, escolhe, você tem que escolher. Mas quando você fala, qual você quer? Ela fala, esse, você tem certeza? Você fica tão bem com esse. Então, às vezes a gente cobra uma coisa, mas no dia a dia a gente está mantendo esses comportamentos no outro.
Eu precisei fazer essa mudança aqui em casa. A Gi me orientou. E aí a Sofia não estava sabendo escolher o iogurte no mercado. Ela olhava assim e falava, não sei qual que eu quero. E chorava no mercado, que não sabia qual que queria. Aí a Gi me orientou. Isso, Quando eu vocês forem lembro. sair, coloca 3 vestidos e deixa ela escolher. E o que ela escolher, você vai falar, filha, que ótimo, você sabe fazer boas escolhas. Isso. E resolveu tudo. Funcionou? Olha aí, tá vendo? Que bom. Eu fico tão contente de saber que melhorou, que a sua filha tá mais contente em relação a isso, você também. Então, assim, são pequenas coisinhas, né, que vão influenciando a vida das pessoas, e isso é muito bom, Pri. Então, assim, a gente não pode deixar os filhos escolherem tudo, tudo, livre. Filho, qual que você quer? Não é assim, né? Eles não têm nem maturidade para isso. Uhum. Mas são escolhas limitadas. Sim. Então, é esse exemplo aí que a Pri deu. Então, eu coloco ali 3 opções de alguma coisa, né? Aí vamos supor que a sua filha quer escolher entre um curso e outro. Discute com ela, né? O lado positivo de cada situação, o lado negativo de cada situação. E ajuda ela, motivando ela, encorajando ela. Geralmente, as pessoas que têm dificuldade de fazer escolhas têm muito medo de errar, né? Esse medo de errar, ele atrapalha muito a vida da gente. Uhum. A gente tem que Paralisa. lembrar, a gente tem que lembrar que errar faz parte da existência, faz parte da nossa condição humana. E que muitas vezes, gente, eu não estou aqui criticando mães, não, viu? Sou mãe também, tenho 2 filhas, também erro, estou sempre construindo, estou sempre tentando recuperar, resgatar as coisas que acontecem, mas eu estou dando dicas aí que podem ajudar vocês. Muitas vezes, quando os filhos erram, sem perceber, a gente acaba criticando, né? Então, o filho foi lá, fez um negócio errado e quebrou. Aí, tá vendo o que que você fez? Então, assim, é um peso, né? O cuidador, ele passa para a criança que é um peso errar, que não pode errar. E aí, eu começar a pensar que não posso errar, me ajuda, me dificulta fazer escolhas. Gente, eu não posso errar. Como é que eu vou escolher? E agora? Aí começa, esse ponto, essa situação tem isso de bom, isso de ruim, essa também. Ah, e agora? Não sei. Então, o que que a gente tem que começar a fazer, gente? O erro faz parte da nossa condição humana e a gente tem que enxergar o erro como uma grande oportunidade para aprender e não como algo pesado que tem que ter consequência, tem que ser punido. Não. A gente tem que aprender com os erros. Então, o seu filho errou, filho, tá errado. Você fez desse jeito, não foi legal. O que você aprendeu com isso? Ah, que é melhor fazer dessa forma ou da outra, né? Sempre utilizando a assertividade, tá vendo? Se meu filho erra e eu vou falar com ele sobre isso, tô chateada, né? Você errou, você pegou isso escondido, você acabou perdendo, né? Se eu me posiciono de uma forma desrespeitosa, eu estou me posicionando com o meu filho de uma forma agressiva. Eu estou estabelecendo ali uma comunicação agressiva. Agora, se eu consigo falar sobre os erros dele, olha, eu realmente não gostei, realmente fiquei muito incomodada com isso que você fez, estou triste, estou chateada, preciso de um tempo, né? Não quero conversar agora, me dá um tempinho para eu, né, diluir isso, digerir isso que aconteceu. Se eu estou usando uma forma respeitosa, eu estou sendo assertiva. E estou ensinando também meu filho a ter uma comunicação assertiva. Com exemplo, com um modelo. Uau. Hoje eu também tinha muita dificuldade como empresária e eu lembro de você falando, né, lá na nossa terapia. Eu não conseguia mandar funcionário embora, né? Eu falava para o Neto mandar embora porque eu senti uma dificuldade enorme de fazer algo que é comum nas empresas, É né? E ser comum e é e necessário, né? necessário. Necessário. Eu tive que enfrentar esse meu medo, enfrentar e chamar alguns funcionários e dispensar ali na assertividade. Eu lembro disso, Pri. Nossa, gente, Eu é muito lembro. importante para todos os relacionamentos Pra todos. ter assertividade. Muito mais do que a gente está imaginando. A gente acha assim que é uma habilidade, deixa isso para lá, esse nome aí, eu não levo jeito para isso, mas não. Isso pode afetar positivamente ou negativamente todos os nossos relacionamentos. Uhum. Isso é E essa relação sabedoria. com o profissional também, Pri. Então você vê,
Você tinha uma necessidade profissional ali de ter que demitir algumas pessoas. Era uma necessidade da empresa. Independente do porquê, se era com ele, se era com a empresa, se era valores, independente disso. Era uma necessidade da empresa. E aí, muito provavelmente, tinha algum pensamento aí, né? De que se eu estiver mandando embora, eu estou sendo ruim, eu estou sendo maldosa, eu estou sendo egoísta. Então, são esses pensamentos que muitas vezes travam e limitam a gente de agir com assertividade. Uhum. Exatamente. Só mais um comentário. Eu era péssima em comunicação. Achava que meu esposo tinha que adivinhar minhas necessidades. Isso trazia muitos problemas, mas tenho aprendido a melhorar essa comunicação. Falar mesmo aí. Quer que o marido tenha bola de cristal para adivinhar o que ela está Tá pensando. vendo? Parabéns que você melhorou. Uma conquista, uma vitória sua que afetou o seu relacionamento, né? Isso mesmo. Ninguém tem que adivinhar. E aquilo que eu falei, Pri, é importante deixar, até para quem entrou depois, né, e não pegou, quando nós estamos assumindo uma comunicação passiva, a curto prazo, a gente se sente tranquila. Ai, pronto, né? Evitei uma briga, evitei um conflito, né? Até com o chefe, por exemplo. Ai, evitei dele ficar nervoso lá comigo. Mas a longo prazo, isso afeta demais a pessoa que está sendo passiva. Fica bom para todo mundo. Todo mundo gosta de se relacionar com uma pessoa passiva, porque ela deixa quieto, ela fala sim, querendo falar não, né? Hum. E o que é importante a gente pensar? Que mensagem eu estou passando para o outro quando estou sendo passiva? Está... A responsabilidade é minha, tá? Ó, é assim. Pode, né? Por exemplo, tá? Vou dar exemplos aí até da clínica. O marido vai lá, acaba bebendo alguma coisa, acaba sendo grosseiro, acaba sendo estúpido. E aí a mulher ali achando equivocadamente que precisa ser humilde e aguentar tudo. Mas não, ela não está fazendo a parte dela nesse relacionamento. Né? Ela está faltosa. Aí ela Uhum. deixa quieto. Aí que mensagem ela passa para o seu cônjuge? Ah, tá tudo bem, eu tolero isso. Isso não está me afetando. Se tiver uma outra oportunidade, vou fazer, porque não tem sido um grande problema isso para minha esposa. Então, nós Uhum. precisamos desenvolver essa habilidade da assertividade. Tem livros, hoje em dia tem muita informação, né? A gente está Uhum. sendo muito beneficiado aí com rede social, com livros de fácil acesso. Trabalhem assertividade, coloquem limites, se expressem, se posicionem de uma forma respeitosa. Esses dias, Uhum. Pri, a gente estava no grupo, um outro grupo aí, eu não lembro qual, seu, inclusive. Uhum. E tinha algumas mulheres falando, né, no comentário lá, eu sou agressiva, eu sou explosiva mesmo, né? Então elas devem ter percebido aí um pouco essa questão da agressividade nessa Uhum. nossa conversa. Sim. E gera É, culpa depois. E elas ficam confusas também. Por quê? Nossa, mas eu só fui falar, né? O que eu tava como eu tava me sentindo, como eu tava incomodada. Mas você foi agressiva. E aí você uhum. colocou tudo a perder a hora que você foi agressiva. Tem que ter um momento certo de falar. E também, Gi, eu queria colocar uma coisa assim: você quer ter uma conversa, né, franca ali com o seu chefe ou com o seu marido, né, que hierarquicamente está acima. Não faz isso no momento que está nervoso e também, por exemplo, querer bater de frente com uma equipe ali não vai dar bom. Com uma equipe ali, entendeu? Querer bater de frente, ser agressivo, não é legal. Espero os ânimos se acalmar. Eu tô falando isso pelo que eu vejo, pelo que eu experiencio assim na minha vida. Mas passou aquele momento ali da bomba que explodiu, conversa com a pessoa, chama, fala, se expressa, né? Pede para mudar, conta seus sentimentos, o que aconteceu. Mas se você quiser bater de frente ou até expressar sua opinião na frente de outros colegas, o líder, ele geralmente tem um pouco mais de orgulho, ele vai querer ofender um pouco mais, ele vai querer se impor e vai dar briga, não vai ser legal. Acho que o tempo também, né, Gi? É Sim, importante. exatamente. Então, tanto a forma que a gente
se posiciona, quanto escolher o melhor momento faz parte também da assertividade, né? Então, essa questão de escolher o melhor momento tem muito a ver também com a inteligência emocional. Quando a gente não tem consciência emocional, o que é isso? Eu nem sei o que eu estou sentindo. Eu sei que eu estou incomodada, eu estou alterada, eu nem sei o que está acontecendo, eu vou fazer, eu quero resolver. Isso é falta de inteligência emocional. Então, inteligência emocional envolve muitas outras coisas, mas basicamente aí que tem muito a ver com o nosso tema, é você saber, é você conseguir identificar o seu melhor momento para se posicionar. E também do outro. É claro que do outro você não vai ter tanto alcance, mas se você está tendo a oportunidade de perceber que o outro não está num bom momento, que o outro está alterado, que o outro está emotivo, não é o momento ali para resolver as coisas, né? Eu vou entrar numa questãozinha, assim, que tem a ver com o nosso tema, mas só para o pessoal entender um pouco melhor. Toda vez, Pri, que nós estamos sob uma emoção muito intensa, qualquer emoção, pode ser muita raiva, ou muito medo, muita tristeza, até muita alegria. Então, quando nós estamos com uma emoção muito intensa, nós temos um estreitamento cognitivo naquele momento. Porque a nossa emoção está à flor da pele, a nossa parte cognitiva está estreita. O que é isso, Gisele? Para o pessoal entender, né? Eu não gosto de usar muito termos técnicos, né? Que não ajudam muito as pessoas. A parte nossa racional, a nossa parte que pensa, que raciocina, que vê a lógica das coisas, ela está diminuída ali, ela não está num bom desempenho. Então, esperamos essa emoção se regular para, a partir daí, então, a gente... Vocês já perceberam? Você também deve ter percebido isso, Pri. E quando você está numa emoção intensa, você tem ideias. Vou lá agora, vou fazer, vou falar, ou vou lá agora e vou terminar com isso. Depois passa um período que você não fez, você fala assim, ai, acho que nem é melhor fazer isso. Acho que nem é para tanto, vai. Tava nervosa na hora. Então, assim, isso é inteligência emocional, é consciência emocional, é a gente perceber as nossas emoções, dar nome a elas. Nossa, eu tô com muita raiva. Nossa, eu tô com muita frustração. Não é o melhor momento para fazer nada, para se posicionar, para tomar decisões, para fazer escolhas. Não é, Meu porque Deus. estamos ali cheia de cortisol, que é o hormônio do estresse, adrenalina. Não é a hora. E deixa eu só botar um negócio aqui, um pouquinho de espiritualidade aqui nesse conhecimento Vamos maravilhoso. lá. Nesse momento que a gente está ali cheio de emoções, a nossa alma está falando muito alto. E aí tem pessoas que tomam decisões falando assim, não, Deus falou comigo que era para fazer. Não tem como você ouvir a voz de Deus quando suas emoções estão assim, ó. Porque o Espírito Santo, ele fala no nosso espírito e ele fala numa frequência muito baixa. E a nossa alma fala numa frequência muito alta. Então a gente escuta muito mais a voz da nossa alma do que a voz do Espírito Santo. A gente só consegue ouvir o Espírito Santo quando as emoções estão, ó, baixas. É isso mesmo. Quando o barulho da mente se acalmou. Tá Né? vendo? Tô aprendendo mais ainda com você. Essa parte espiritual Uhum. aí, você domina e eu sempre tô aprendendo. E eu acho até que não é nem a voz da alma, é a voz da carne, né? É, Não é a hora que a gente tá ali sentindo e tal, a carne tá a mil, né? tá? Ela tá sobressaindo. Exatamente. Então, mais uma questão para a gente pensar. Uhum. Agora, nada que eu fizer vai ser com sabedoria, com espiritualidade, com maturidade. Nada que eu fizer. Vou regular minha emoção, né? Vou utilizar as minhas formas aqui. Como é que a gente pode regular a emoção? Chorar é uma forma de regular a emoção. Fazer respiração diafragmática. Fazer uma meditação, né? Parar, esvaziar a mente. Vai orar um Fazer pouco. uma atividade física. Orar. É verdade. Orar regula muito a emoção, gente. De verdade. Tomar um banho. Fazer uma Uhum. caminhada. Então, Hoje, regula as emoções. desculpa te Tá? cortar. Ontem eu Não. saí da manicure e o meu carro tava tão apertado numa vaga, colocaram bem atrás e bem do lado. E para eu sair tinha um espaço tão pequeno, eu comecei ali manobra para cá, para lá. Já fazia muito tempo que eu estava tentando ralei a roda do meu carro, fui ficando nervosa, nervosa. Ai, Senhor, o que que eu faço? Eu não ia conseguir ouvir a voz de Deus de jeito nenhum, mas ele ouviu minha voz. E o meu marido chegou. Eu estava lá na manicure, meu marido chegou.
A hora que eu vi ele, o que que eu fiz? Eu chorei, regulando Desabou. a emoção. Sim. Não é assim que eu pude... Ai, ela é fraca porque ela chorou. Não, eu tava no estresse. Quando eu vi ali meu super-herói chegando para tirar meu carro, eu chorei. Eu É, botei tudo pra fora, regulando a minha emoção. isso mesmo. Como você... E aí, por que que aconteceu a hora que ele chegou? Porque você se sentiu segura para isso, né? Porque o seu amparo, né, a sua fortaleza chegou naquele momento. É. Exatamente, regulou tua emoção. Assim como as Mas, crianças mas quando vê... se ele não chega, Pri, se é o caso dele não chegar, o que que poderia ajudar você a regular a sua emoção? Quanto mais você tenta resolver no calor da emoção, mais desespero, né, acontece. Nossa, não tô Uhum. conseguindo. Nossa, ralei a roda do carro. Então, e às vezes você nem iria ralar a roda, às vezes você ia até conseguir, mas você foi tomada pela emoção, pelo desespero, pelo Tava medo, pela com frustração pressa. de não estar conseguindo. Então, mas talvez, eu entendo que a gente tem compromisso, está com pressa, mas talvez era você parar na hora, assim, parar, não tentar mais resolver como sair, parar para tentar regular a emoção, para mudar o foco. Não estou conseguindo sair, não consigo, o carro não vai andar, nem o de trás, nem o da frente, então eu vou parar, regular a minha emoção, para depois eu tentar ver o que que eu posso fazer. Talvez você ia enxergar outras formas de resolver. Talvez você ia sair do carro, a pessoa ia estar numa loja bem na frente e falar: ah, você quer que eu dê uma tocadinha aí para você? Né? Então, é parar, regular, para depois a gente tentar resolver o que está difícil. É, dava para ter subido na calçada, eu nem pensei. Mas é porque Aí você eu, foi tomada pela emoção. muita emoção. Eu tava com Mas isso pressa. acontece mesmo, Pri. Pela Uhum. pressão do tempo, né? Tudo isso. Sim. Gi, amei, Ah, eu amei. também amei. Depois eu Eu também vou amei. assistir ela de novo. Pri, eu queria deixar, assim, um resumão aí, né? Já que a gente está finalizando, o caminho para você desenvolver essa habilidade da assertividade que é tão essencial, que afeta tanto o nosso relacionamento, né? É você escutar. Escute mais o outro. Porque se você escutar o outro te escutar, vocês vão conseguir agir de uma forma assertiva e fazer negociações e acordos, né? O que que a gente costuma fazer? Isso é do ser humano. A partir do momento que ele não tem consciência dele, ele vai fazendo. A partir do momento que vem o ensinamento, né, que vem aí uma dica, uma orientação, aí a gente começa a ter consciência, Pri. Você entende que tem coisas que estão no automático, a gente não tem consciência. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho uma consciência daquilo, e aí, ó, uma escolha minha se eu vou continuar daquele jeito ou fazer mudanças, tá? Então, ouça mais o outro. Quando você estiver numa situação onde você está lá com o seu chefe ou com o seu esposo discutindo, a gente tem o hábito de ficar assim, só pensando na gente, não é? Infelizmente, a carne é assim, né? Então, assim, ele não sabe como que eu tô me sentindo. Não, porque eu tô machucada. Não, porque eu não gostei. Porque eu que passei vergonha. Porque eu. Então, ouça o outro. Isso não é se anular, é ouça o outro. A partir do momento que você dá essa oportunidade do outro falar, de ouvir ele e de ter empatia, as coisas podem funcionar de uma forma mais saudável. Então, vamos ouvir mais para a gente praticar a nossa assertividade. E Pri, como toda habilidade, a gente não vai sair fazendo direitinho, sabe? É igual assim, jogar vôlei. A pessoa ela não tem essa habilidade, ela pode desenvolver, não pode? Sim. Mas ela não vai, na primeira tentativa, sair fazendo o melhor saque, a melhor cortada, não é assim. E, então não desistam, tá? É habilidade, vão tentando. A primeira vez talvez sai do jeito que você não queria tanto. Ai, eu comecei a falar, mas não fluiu tão bem. Ou o agressivo. Eu falei, eu tentei segurar a onda, mas teve uma hora que eu deslizei. Mas você vai tentando, tentando, até que você desenvolva muito bem essa habilidade. Até fluir Até naturalmente. fluir naturalmente, fazer parte de você. É. E é muito bom quando isso acontece. Sim, É sabedoria, sabedoria, sabedoria. é isso mesmo, Pri. Acaba caindo tudo na sabedoria, É. né? Uhum. É Tudo, porque faz verdade.
digerir ali as emoções, né? Os pensamentos, amor próprio, tudo. Isso Engloba tudo. mesmo. Sim, Tenho certeza que essa live vai trazer direcionamento para a vida de muitas pessoas. A vida estava indo para um lado assim, agora depois dessa live vai endireitar e seguir isso para um mesmo. lado de plenitude, né? As plenas, Sim. isso, sabe? Viver todas as áreas da vida com transbordo, plenas, né? Não ficar se anulando, não ficar ali deprimida e também não ser uma pessoa agressiva, mas né, seguir plena, plena na Na assertividade. assertividade, isso mesmo, Pri. É o que a gente deseja para todo mundo que está aí assistindo. Yes. Que o nosso conteúdo, o nosso conhecimento possa fazer diferença na vida de cada uma de vocês. Amém, Gi. Olha, nós fazendo live. Ai, que lindo. Deus é bom. Muito Muito bom. obrigada, Gi. Muito Obrigada, obrigada. eu, Pri. Te abençoe poderosamente, viu? E Amém, você Pri. continue curando muitas e muitas almas, muitos casamentos. Você trabalha para o Senhor aqui nessa terra. Você cura Sim, muitos casamentos, sim, eu né? sempre peço a guia de Deus. Eu uso todo o meu conhecimento, o meu estudo, as minhas especializações, mas sem a força de Deus, eu não conseguiria fazer nada. Isso Hum, tudo não passaria de teorias, hum. né? Então eu sempre peço a guia de Deus e as pessoas acabam, de certa forma, melhorando seus relacionamentos, transtornos de ansiedade, de depressão. Eu tenho muito carinho, muito cuidado com todo mundo que eu recebo aqui no meu consultório e tomara que todo mundo tenha aí alguma melhora com a nossa conversa de hoje. Ah, com certeza. Com certeza vão ter sim. Obrigada do Gi, convite, Deus, Pri. eu que agradeço, Amém. eu que agradeço. Vamos mais para frente fazer outra live com outros assuntos, né? Vamos. O pessoal pode dar sugestão de temas. Uhum, Estamos verdade. aí para ouvi-las. Isso aí. Botem aí nos comentários sugestões de temas, Isso tá bom? mesmo. Fica Tá. com Deus, tá? Um grande beijo. Amém. Até Amém. Um beijo, Pri. vemos Até. nas orações aí dos plenos, Sim, tá bom? sim. Um beijo. Beijo. Tchau.